Amém. Olha, queridos, então a mensagem de hoje chama-se Disponíveis para o Espírito Santo. Porque o segredo é estarmos disponíveis para o Espírito Santo. Esse é o segredo, sermos disponíveis para o Espírito Santo. Então, nós vamos ler lá um texto que está lá em Atos 8, 26 a 40. Atos 8 eu vou ler, a minha esposa já me disse, lê devagar, prega devagar, porque depois eu começo a ganhar lanço e eu acho que nem os portugueses depois lá me entendem, não é? Por isso. Então eu vou tentar ler devagar. Então é assim, Atos 8, e vamos ler dos versos 26 ao 40. Amém? Então vamos lá. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem das Escrituras que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e começou por esta passagem da Escritura, anunciando-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém? Então, a mensagem, como falei, disponíveis para o Espírito Santo. A primeira coisa que o anjo do Senhor falou a Filipe foi, dispõe-te. Lá no verso 26, que acabámos de ler, disse, dispõe-te. Então, olha, dispõe significa colocar-nos em situação ou em estado para sermos úteis, para sermos usados por o Senhor. Então, o que o anjo do Senhor, o que é que o Espírito Santo atrás de nós falou? Disse, olha, Filipe, coloca-te ao dispor, coloca-te numa situação ou num estado em que o Espírito Santo te possa usar, em que tu possas ser útil para a obra, útil para o reino. Então este é o desejo. Deus deseja que nós nos coloquemos ao seu dispor. É o desejo do coração do Pai, é o desejo que nós nos coloquemos nas suas mãos para que através do seu poder em nós, vidas sejam levadas ao conhecimento de Jesus. Amém? E é isso que nós queremos levar vidas ao conhecimento de Cristo Jesus, que elas creem em seus corações, que elas confessem com a sua boca a Jesus Cristo como o Senhor. Mas para isso é algo muito importante, essencial, algo básico, fundamental, que é nós nos colocarmos ao dispor num estado em que nós possamos ser úteis, usados por Ele. E eu quero começar por dizer assim à igreja, que se nós não nos colocarmos à disposição, eu estou a falar assim da membresia de cada um de nós que acompanha a Igreja de Cristo, e não somente esta igreja, mas toda a Igreja de Cristo, nós não podemos fazer parte do avivamento. Porque quem não se posiciona
para ser útil, quem não se posiciona para ser instrumento de bênção nas mãos do Espírito Santo, não se poderá mover no sobrenatural. Quando o Espírito de Deus chama alguém, Ele espera que nós nos coloquemos à sua disposição, à disposição da sua vontade. E é essa disponibilidade que nós vamos ter para o Espírito Santo que vai definir o nosso relacionamento com o Espírito Santo e a dimensão do uso de Deus na nossa vida, a dimensão do poder, a dimensão da unção, a dimensão dos dons do Espírito Santo em nossas vidas. Se nós formos assim, a Bíblia fazendo assim uma retrospectiva, nós vamos ver que quando Deus chamou Abraão, ele se moveu. Olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da tua nação e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que é que Abraão fez? Ele se colocou ao dispor de Deus e ele saiu, não é? Nós vemos na Bíblia, não é? Quando Deus chamou Samuel, não é? O que é que ele disse? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Ele colocou-se à disposição de Deus. Quando o Espírito do Senhor chamou Isaías, ele respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando o Espírito Santo falou com Ananias para abrir os olhos a Paulo, não é? Para que, o que é que o Ananias fez? Ele disse, eis-me aqui, Senhor. Então, é muito importante o nosso eis-me aqui, porque sem o eis-me aqui, Deus não vai poder fazer nada em nossas vidas e através das nossas vidas. Olha, reparem, até o próprio Jesus Cristo, o nosso amado Senhor e Salvador, olha o que diz lá em Hebreus 10:7, olha o que diz assim, então eu disse, eis aqui estou. Reparem, falando de Jesus, o próprio Jesus diz, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Olha, reparem, Jesus disse assim, olha, eu estou aqui, ó Deus, eu estou aqui, ó Pai, eu estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade, eis-me aqui. Então, a primeira pergunta esta manhã é, nós temos nos colocado ao dispor do Espírito Santo? Temos dito, Espírito Santo, eis-nos aqui, faz em minha vida a tua vontade. Qual tem sido a tua disponibilidade quando o Espírito Santo fala contigo? Quando o Espírito Santo te chama para a oração, nós nos temos colocado ao seu dispor. Quando o Espírito Santo nos chama para orar, nós nos temos colocado ao seu dispor. Quando o Espírito Santo nos chama através dos pastores para servir no ministério ou na obra, nós nos temos colocado ao seu dispor. Quando o Espírito Santo nos chama para nós fazermos uma oferta, nós temos nos colocado ao seu dispor. Quando o Espírito Santo simplesmente nos diz, olha, liga para ele, liga para ela, porque ela está a precisar de uma palavra, ela está a precisar de um consolo, ela está a precisar que alguém fale. Nós nos temos colocado ao seu dispor. E esta é quando o Espírito Santo nos pede para nós testemunharmos, olha, Samuel, fala de Jesus para ele, fala de Jesus. Nós nos temos colocado ao dispor para fazer a sua vontade. Porquê? Porque quem não se dispõe para o Espírito Santo não é útil para Deus. Irmãos, quem não se coloca à disposição não vai poder ser útil. Deus não vai poder fazer nada em alguém que não se coloque à disposição para fazer a sua vontade. Então, nós, como filhos de Deus, o primeiro requisito que Deus pede de nós é: eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim a tua vontade. Faça-se em mim a tua vontade. Eis-me aqui. Olha, nós, se não nos colocarmos ao dispor, nós até podemos ser úteis para a sociedade. Certamente seremos úteis para o mundo, podemos ser úteis para a nossa família, podemos ser úteis para os nossos amigos, ser úteis para a nossa empresa, mas não seremos qualificados para ser úteis nas mãos do Espírito Santo.
Então, o primeiro critério para nós estarmos qualificados para ser usados pelo Espírito Santo, olha, eu quero dizer isto de forma muito, muito clara. O primeiro critério não é a nossa inteligência, não é nosso título académico, não é os nossos estudos, não é o nosso conhecimento, não é a nossa aparência, nem sequer é os dons ou os talentos que Deus nos deu. O primeiro critério para sermos usados pelo Espírito Santo é a nossa disponibilidade ao seu chamado. O Espírito Santo falou a Filipe. O Espírito Santo deu a sabedoria ao Filipe, como nós damos aqui, para explicar as Escrituras ao eunuco, para o eunuco ser batizado em nome de Jesus. O Espírito Santo arrebatou a Filipe e ele achou-se numa outra cidade, em Azoto. Porquê? Porque o Filipe disse ao Espírito Santo: estou ao teu dispor. Dispõe-te, Filipe. E Filipe se colocou ao dispor. E Filipe disse: ei, eis-me aqui, faça-se em mim a tua vontade. Então, e passando agora para os tópicos da mensagem, o Espírito Santo quer que nós nos coloquemos ao dispor, ou quer a nossa disponibilidade para quê? Qual era a obra? Porque quando nós nos colocamos ao dispor, há algo que Deus vai começar a fazer em nós. Então, olha, Ele primeiro quer a nossa disponibilidade para cooperação. Sabes que Deus quer cooperar comigo e quer cooperar contigo para que a sua obra seja estabelecida aqui nesta nação, nesta cidade, neste país, na tua casa. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 3:9. 1 Coríntios 3:9, olha, porque de Deus nós somos cooperadores. Olha o que a Bíblia fala, eu e tu, nós somos cooperadores de Deus. Os filhos de Deus são cooperadores de Deus, cooperam na obra. Então o que é que Deus quer dizer? Quer que eu e tu trabalhemos juntos com Ele para o reino de Deus. Ele quer que nós sejamos parceiros no reino. Espetacular. Como é que o Deus Todo-Poderoso, como é que Deus que é o Deus, Ele quer assim, oh Deus, eu Samuel, assim, então, queres que eu coopere contigo? Queres que eu seja teu parceiro no reino? E é isso que Deus quer fazer contigo, e Deus quer fazer comigo, que Deus quer fazer com cada um de nós. Olha, se pensares bem, os apóstolos estavam ao dispor do Espírito Santo todos os dias. Eles estavam cooperando com o Espírito Santo lá nos primeiros tempos da igreja, não é? Estava cooperando. Olha, eles pregavam a palavra, diz a Bíblia, que eles estavam no templo dia após dia, que eles estavam no templo ensinando, que iam de casa em casa ensinando, que pregavam a palavra, e então que eles estavam a batizar, a Bíblia fala que eles estavam a batizar milhares de vidas nesses primeiros anos, em nome de Jesus. Eles estavam a fazer outros discípulos, eles estavam a operar sinais, prodígios, grandes milagres, e eles estavam a cooperar com o Espírito Santo. O segredo, e eu dou muitas graças a Deus para esta igreja e pelos 3 anos que esta igreja já está em Portugal, glória a Deus para esta igreja, glória a Deus por poder estar aqui, para alcançar vidas aqui em Braga, vidas em Portugal. Dou muitas graças a Deus pelo pastor Sandro, para a pastora Leslie, por todos vocês aqui. Obrigado pelo Tiago e pela Aline que me receberam também, e toda a igreja. Esta é uma igreja que está a cooperar com o Espírito Santo. E o crescimento vem, de facto, com a cooperação do Espírito Santo. Olha, eles estavam tão atarefados a fazer tudo aquilo que eu disse, não é? A pregar, a batizar, a fazer sinais, ensinar, tantas coisas, que eles até se esqueceram. Vejam, porque realmente, quando nós estamos tão atarefados, é normal que nós nos esqueçamos de alguma coisa, não é? A não ser as mulheres têm uma capacidade acima da média, mas eu, quando estou tão atarefado, pastor, eu esqueço-me sempre de alguma coisa. Está ali sempre a minha esposa. Mas então, olha, estavam tão atarefados na parceria, na cooperação com o Espírito Santo, que eles esqueceram-se de alimentar as viúvas dos não-judeus
que existiam na igreja lá em Jerusalém. E as viúvas, lá como cá, não é? Começaram a reclamar. Porque estavam a alimentar as viúvas judeias, mas não estavam a alimentar as viúvas que não eram judeias. Então as viúvas que não eram judeias, nós também precisamos de comer. Então, os apóstolos perguntaram humildemente ao Espírito Santo, porque eles eram cooperadores do Espírito Santo, perguntar como é que vai ser isto. Espírito Santo, é para nós deixarmos de fazer o que nós estamos a fazer, porque nós estamos a cooperar contigo. Nós estamos a fazer aquilo que tu nos mandaste fazer. É para deixar de fazer isto, para passar a alimentar, e não tem problema, é para alimentar as viúvas dos não-judeus. Mas o Espírito Santo disse que não, é para continuarem a fazer aquilo que vocês estão a fazer. E imediatamente o Espírito Santo falou, eu vou disponibilizar 7 vagas de emprego. Pastor, esta parte aqui sou eu, está bem? Pastor, sou eu já na minha. Ok. Amém. Eu vou disponibilizar 7 vagas de emprego para aqueles que estão dispostos a cooperar com o Espírito Santo. Então vamos lá aos Atos 6, 2, 4. Olha aqui. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E então foram disponibilizados, como nós já vimos, 7 vagas de emprego para cooperar com o Espírito Santo. Então começaram a chegar os candidatos. Okay? E começaram a chegar os candidatos, mas eles pensaram assim, bem, como é o Espírito Santo, e o Espírito Santo sabe tudo acerca de mim, sabe tudo acerca de todos, mais vale eu ser sincero, ser direto e falar logo a verdade. Então vem o primeiro candidato, não é? Porque só o Espírito Santo conhece aquilo que está nos corações verdadeiramente do homem, não é? Amém? Então chegou o primeiro candidato e então o Espírito Santo, amém, aqui estou, sei que há 7 vagas, então vamos lá, vamos pôr isto aqui, amém, canta comigo. Olha, eu tenho o dom de pregar, eu ensino muito bem a palavra. Podes contar comigo, Espírito Santo. Filho, eu sei que tu falas bem e tal, mas sabes, a vaga é para servir às mesas. Servir às mesas, Espírito Santo? Mas eu não me candidatei a essa vaga. Não. A vaga é para servir às mesas de viúvas não judeias. E Espírito Santo, não vai dar. Pensei que era para pregar, para ensinar a palavra. Amém, filho? Vem o próximo candidato. Aí, Espírito Santo, bom dia. Espírito Santo, uau, é espetacular estar aqui contigo. Obrigado pela oportunidade que tu me deste. Uau! Olha, eu canto muito bem. Depois dá aquela, eu não vou dar aquela nota, senão a igreja sai toda, não é? Mas ela faz lá o larilolé. Querida filha, não é uma vaga para o coral da igreja. Não é uma vaga para o ministério do louvor, da adoração. É para servir às mesas. Espírito Santo, foste tu que me deste este dom, foste tu que me deste este talento. Olha como eu canto. Filho, eu sei. Mas eu neste momento preciso de 7 pessoas para servir às mesas das viúvas não judaias.
para alimentar as minhas filhas viúvas não judeias. E depois vem outro, vocês estão a imaginar o filme, não é? Vem outro, um é para cantar, outro é para dançar no ministério da igreja, outro é para pregar, o outro é evangelista, e o outro é para líder. Eu venho para ser líder de ministério. Eu tenho um chamado para ser líder de ministério. Filho. Então vocês já estão a entender a ideia, não é? Até que chegou o Filipe. Este Filipe que nós acabamos de ler, chegou o Filipe. Porque a história de Filipe não começa aqui, a história de Filipe começa mais atrás. E o Filipe chegou e disse assim: ei, olha, querido Espírito Santo, eu soube que há uma vaga para servir às mesas das viúvas não judeias, aqui em Jerusalém. Olha, querido Espírito Santo, eu não me sinto capaz, eu não sou grande coisa, eu não sou grande pessoa, eu não me considero uma pessoa muito inteligente, eu não tenho dons nem talentos, mas Espírito Santo, eu acho que não sou o candidato certo, mas se tu quiseres, ei Espírito Santo, eis-me aqui, olha, vou-me colocar ao teu dispor, faça-se em mim a tua vontade. E aí, o Espírito Santo disse: anda cá, meu filho, tu és a pessoa certa, tu é quem eu quero, tu é quem eu procuro, a ti é que eu vou usar, é em ti que eu vou derramar da minha unção, da minha sabedoria, da minha capacitação, da minha inteligência, dos meus dons, porque tu te colocaste ao dispor do meu Espírito Santo. Tu vais passar a ser o meu cooperador. Então o Filipe passou a servir às mesas lá das viúvas não judeias em Jerusalém. Mas presta atenção, ele não serviu de qualquer maneira. Ele servia cheio do Espírito Santo. Olha o que diz lá Atos 6,5, diz assim, que o parecer agradou a todos, a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, Filipe, homem cheio do Espírito Santo, e tem aqui os nomes todos. E quando nós lemos Atos 6, 2, 3, também fala: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, assim, nós não podemos servir de qualquer maneira. Porque às vezes nós queremos servir com excelência quando estamos em determinadas posições, mas descuidamos quando achamos que aparentemente aquelas posições mais baixas não são dignas de tanta honra, ou de tanto prestígio, ou de tanto do nosso empenho. Então, olha, nós temos, e o que eu quero que o Espírito Santo, nós temos que servir da mesma maneira, estando a servir às mesas de não viúvas, ou estando a pregar para uma multidão, para um estádio cheio. Porque Deus não faz acepção de pessoas, porque o Espírito é o mesmo. Então o que é que nós muitas vezes, porque é que Deus não promove muitas dos seus filhos? Porque eles até se colocam ao dispor, mas depois não fazem com excelência. Quando eu pregar, eu vou fazer com excelência. Quando eu cantar, eu vou cantar com excelência. Quando eu for líder do ministério, eu vou fazê-lo com excelência. Mas enquanto o Espírito Santo dizia: ei, Samuel, serve às mesas. Samuel, serve às mesas. Samuel, limpa a igreja. Samuel, dá de comer ao meu povo. Dá de comer e dá de beber. Se eu fizer de qualquer maneira,
não vai resultar em nada. Entendem? Então nós precisamos de fazer tudo com excelência. Não interessa se estamos a limpar um banheiro, uma casa de banho, ou se estamos a pregar ou a cantar para multidões. Nós temos de fazer cheios do Espírito Santo, com sabedoria, com alegria. Então isto, eu queria que nós possássemos entender, porque muitos filhos de Deus até têm coisas para eles, mas eles é que dizem o que é que acham que é bom e que não é para eles. E muitas vezes até fazem, mas não fazem com excelência. E isso não traz mais capacitação, não traz mais poder, não traz a nível de Deus o novo de Deus para a vida deles. Olha, sabias que Deus quer trazer o novo de Deus para a tua vida? Deus quer trazer o novo de Deus para esta igreja, mas se tu não te colocares ao dispor e continuas a fazer as mesmas coisas da mesma maneira, do mesmo modo, Deus não vai trazer o novo de Deus para a tua vida, para a tua casa, não vai trazer uma nova unção, não vai trazer uma nova capacitação, não vai trazer uma nova sabedoria, porque tu estás continuando fazendo as mesmas coisas da mesma maneira. E o novo de Deus vem quando nós fazemos o que Deus nos dá para fazer com excelência e cheios do Espírito Santo. E porque Deus estava a preparar-se para fazer o novo. O que é que aconteceu? O Filipe seria às mesas cheio do Espírito Santo. Ele dava de comer, ele dava de beber às viúvas lá em Jerusalém, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de alegria. Mas então, como eu disse, Deus estava prestes a fazer o novo. Os apóstolos começaram a ser perseguidos, a igreja começou a ser perseguida, começou a haver mortes. Era um novo tempo, a igreja teve que sair, porque era o tempo do ide por todo o mundo, era o tempo do ide. Já não ia ficar mais em Jerusalém a igreja. Teria que ir. E todos foram dispersos, todos tiveram que sair, à exceção dos apóstolos, que o Espírito Santo falou, vocês ficam aqui, o resto pode ir. E a igreja dispersou, e foi para a Judeia, para a Samaria, como nós estávamos aqui a ler. E então o novo de Deus surge, porque quem serve ao Senhor com excelência, Deus abre sempre o novo. Então repara, uma nova oportunidade chegou para Filipe. Sabe o que é que o Espírito Santo disse? Filipe, anda aqui. Olha, como tu sabes, a igreja foi toda dispersa para praticar o ide. Eu pedi aos apóstolos para ficarem em Jerusalém. Mas eu agora, Filipe, eu preciso que tu vás para Samaria. E o Filipe, amém, Espírito Santo, eis-me aqui, eu vou para Samaria. Vai, porque eu preciso lá estabelecer o meu reino na cidade de Samaria. Olha, e o Filipe disse, então o que queres que eu faça? E sabe que o Espírito Santo diz assim, olha, tu vais dar de comer e beber às pessoas lá em Samaria. Mas como é que é isto, Samuel? Então vamos lá a Atos 8:5. Atos 8:5 diz assim, Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Agora, o que é anunciar a Cristo? Anunciar a Cristo é dar de comer e dar de beber às pessoas sedentas. Sabias que nesta cidade, nesta nação, há pessoas sedentas. Há pessoas que precisam comer o pão da vida. Há pessoas que precisam de beber a água da vida. E quem é que o Espírito Santo espera que lhes dê de comer? Nós. Nós é que precisamos de dar de comer e de beber às pessoas com fome e com sede.
O que é anunciar a Cristo? Olha lá João 6,35. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então o Espírito Santo disse a Filipe: ei, Filipe, Samaria tem de ser alimentada. Samaria tem que ser alimentada pelo pão da vida. Samaria tem que conhecer aquele que sacia a sede. E então, entenda, olha como Deus é bom. Filipe continuou a alimentar, a dar de comer e a beber uma cidade. Porque na nossa cabeça nós pensamos que há coisas maiores, que há coisas menores, coisas maiores, mas para o Espírito Santo é sempre o mesmo. É sempre dar de comer e dar de beber. Se Filipe não fizesse com excelência o dar de comer e o dar de beber às viúvas, ele também não ia fazer com excelência o dar de comer e o dar de beber à cidade de Samaria. Aqui a promoção foi o alcance. Aproveitando aqui o tema da igreja, a promoção, o nome da igreja, aqui foi o alcance. Filipe continuava a fazer as mesmas coisas, só que começou a alcançar mais para Deus. E eu quero te dizer, quem se coloca ao dispor do Espírito Santo, começa a alcançar mais para Deus. Filipe, é necessário que também me sirvas aqui em Samaria, da mesma maneira que tu fizeste lá em Jerusalém. Esta cidade precisa de comer, precisa de beber. Sabes, é que eu tenho aqui muitas vidas, diz o Espírito a Filipe. Eu tenho aqui muitas vidas que eu tenho que dar de comer e dar de beber. E depois o Espírito Santo começou a falar, isto sou eu, amém? Sou eu a falar, amém? O que eu penso assim, foi assim, penso, da minha maneira. Sabes, disse o Espírito Santo a Filipe, eu já estive aqui alguns anos atrás, com Jesus. Quando estava aqui Jesus em Samaria, era o Espírito Santo que estava aqui com ele. Era eu em Jesus e era Jesus em mim. E sabes, e Jesus já esteve aqui a dar de beber a uma mulher em Samaria. Já esteve a dar de beber, já esteve a dar de comer aqui em Samaria. Porque era de mim que Jesus falava, e vocês conhecem, não é? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, eu sou a água da vida, diz o Espírito Santo. Era eu, através de Jesus, a dar de comer, a dar de beber. E tu vais continuar a obra de Cristo Jesus aqui em Samaria. A obra do Espírito Santo. Então, tudo aquilo que nós fazemos é para continuar a obra de Cristo nesta cidade, nesta nação, onde o Senhor te colocar. Deus quer que tu continues a fazer a obra de Cristo. E então lá estava o Filipe, não é? Porque o Espírito Santo disse, ei, muitos vão crer em mim por causa de ti, Filipe. Muitos vão crer em mim por causa de ti, Filipe. Tu vais dar de comer a beber a esta gente e continuar a minha obra, a obra de Cristo. Olha, e então nós lemos esta parte, porque é esta parte que nós gostamos de ler. É esta parte que nós queremos servir. Nesta parte é que nós queremos entrar para o serviço. Quando está bom, não é, pastor? Quando está bom é que quando nós queremos entrar a servir. Então reparem aqui, Atos 8, 6, 8. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coisas foram curados. E depois também e houve grande alegria naquela cidade. Nós queremos esta parte, nós queremos começar a servir aqui. Agora eu entro, agora é comigo, está, agora sim, aleluia, sinais, prodígios e maravilhas, falaste, Espírito Santo, conta comigo, aqui estou eu vou, é por amigo, vais ter que esperar que abra outra vaga, porque o Filipe
há uns tempos atrás, quando eu disponibilizei vagas para me servir, Ele disse, eis-me aqui. E tu disseste, não posso. Nesse dia não consigo. Aí é para fazer isso, não quero. O processo já está em andamento. Deus é fiel àquele que diz, eis-me aqui. E então nós vemos aqui, olha aqui, Atos 8:12, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Eis aqui Samaria a receber o pão da vida. Eis aqui Samaria a receber a água da vida. Eis aqui a cidade de Samaria sendo alimentada por Filipe no nome de Jesus e pelo mesmo Espírito de Jesus. E eu vou reformular, e o Espírito Santo não precisa de cooperadores que tenham um dom para pregar bem, para cantar maravilhosamente. Ele não precisa daqueles que tocam bem. Ele não busca apóstolos, ele não busca mestres, ele não busca profetas, evangelistas e pastores. Sabem porquê? Porque é ele que os faz. É ele que os forja. Ele só quer um cooperador através do qual ele pode dar de comer e beber a uma cidade inteira. Só quer um que diz-me, eis-me aqui, que tenha um currículo em branco, incapaz, mas que diz assim, Senhor, eis-me aqui. Eu não sou grande coisa, eu não valho nada, eu não me sinto talentoso, eu nem quero. Mas eis-me aqui, faça-se em mim a tua vontade. E é por isso que nós agora vemos Filipe a converter uma cidade para Cristo Jesus. Porque ele serviu às mesas, deu de comer e beber lá às viúvas. Então, o Espírito Santo precisa da nossa disponibilidade para cooperarmos e também precisa da nossa disponibilidade para sermos seus amigos. Ele quer que nós cooperemos com Ele, mas Ele quer cooperar connosco assim, num nível de amizade. Sabem que Jesus chamou na última ceia aos seus discípulos amigos? Olha o que diz aqui João 15:15. Já não vos chamo servos, olha que interessante, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Agora quero-te dizer, sabem o que é que o Espírito Santo começou a tratar Filipe como amigo? Agora tu és meu amigo. Agora já não és meu servo. Tu colocaste ao dispor, tu me serviste, mas agora eu não quero que sejas apenas meu servo, eu quero que sejas meu amigo. Sabem porquê? Porque os servos não sabem o que vai na cabeça do seu Senhor. O Senhor não precisa de dar justificação para os seus servos. Os servos são servos, Ele diz o que quer e não são amigos, são servos. Mas o Espírito Santo diz assim, eu não chamo mais servos. Eu quero-te dar a conhecer aquilo que está no meu coração. Eu quero falar contigo. Eu quero ter umas conversas contigo, Filipe. Eu não te quero esconder nada. Eu quero dizer o que eu tenho para ti, o que eu quero fazer. Eu quero te abrir o meu coração. Eu quero que sejas meu amigo. Porque os servos servem o seu Senhor, mas os amigos andam lado a lado em todos os momentos. Servo tem hora de entrar e tem hora de sair. Servo faz as coisas e vai-se embora. Mas o que é que a Bíblia diz? Que o filho, que o amigo permanece na casa. Então nós temos que andar lado a lado com o Espírito Santo. É o objetivo. E depois nós já sabemos, nós já conhecemos, temos aqui o pastor Sandro, o pastor Aleixo, o pastor Luciano Sabirado, o Paracleto, sabemos o que significa Paracleto, que é aquele que anda ao nosso lado, que o Espírito Santo, né? Jesus falou, ei, eu vou subir, não é? Olha, João 14:16 diz assim, estou a falar rápido, não é? Já estou a olhar para a Paula. Pastor Aleixo, ela põe-me logo.
Olha para ela. João 14,16. E eu rogarei, Jesus falando, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Nós sabemos aqui que o termo usado é Paracleto. O Paracleto significa aquele que é chamado para andar ao lado do outro. Só amigos caminham lado a lado. Nós temos de ser amigos do Espírito Santo. Ele quer caminhar connosco em todos os momentos da nossa vida, nesta jornada, quer caminhar ao nosso lado. Mas agora, eu quero te fazer uma pergunta. Quando sou eu que ando lado a lado com o Espírito Santo, ou pretendo que seja o Espírito Santo a andar lado a lado comigo? Eu vou reformular. Porquê é que eu pergunto isto? Porque às vezes nós lemos este versículo e por vezes alguns cristãos erradamente pensam que o Espírito Santo é que tem que andar lado a lado com eles. Espírito Santo, tu dizes na tua palavra, tu vais comigo. Então ele vai, mas o Espírito Santo ficou. Então, mas tu dizes na tua palavra que tu ias andar comigo, que tu és o Paracleto. Tu foste, mas o Espírito Santo ficou. Porque és tu que tens de andar ao lado do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que tem de andar ao teu lado. Olha o que diz a palavra. Olha, João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, o Paracleto, aquele que foi chamado para andar ao lado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará o meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Agora a pergunta é, quem é que ensina? É o Espírito Santo. Quem é que nos faz lembrar as palavras de Jesus, a vontade de Jesus, o propósito de Jesus, os planos de Jesus? É o Espírito Santo. Agora mais, olha, João 16, 13, 15. Olha o que diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, olha, repara, ele vos, quem é que guia? O Espírito Santo. Ele vos guiará a toda a verdade. Irmãos, quem guia é o Espírito Santo. Sabem o que significa guiar? Sabem, aqueles que conduzem sabem que quem guia está no controle. Mas nós que estamos a andar no lugar do pendura, nós queremos que o Espírito Santo nos siga. Ele tem o ensino, ele tem a palavra, ele tem a sabedoria, ele tem a unção, ele tem a capacitação, ele tem a sua vontade e o seu propósito. Nós estamos no lugar do pendura, mas nós é que queremos virar para ali, e nós é que queremos ir por ali, fazer aquilo. Não dá certo. Porque quem guia, quem conduz é o Espírito Santo. Olha, porque João 16,3 aqui diz assim: quando vier o porém o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha, só o Espírito Santo é que guia, o Espírito Santo é que anuncia, o Espírito Santo é que ensina, ele me glorificará. Só o Espírito Santo é que pode glorificar o nome de Jesus, porque há de receber o que é meu e vou lá de anunciar. Então é tudo o Espírito Santo, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que há de receber o que é meu e que vou lá de anunciar. Então olha, é o Espírito Santo que me ensina quando eu caminho lado a lado com Ele. É o Espírito Santo que guia, é o Espírito Santo que me fará lembrar as palavras de Jesus, é Ele que me guiará a toda a verdade, é Ele que me dirá o que tiver ouvido do Pai, é Ele que anunciará a sua vontade para a minha vida. E às vezes assim, nós sofremos muito, eu estou a falar por mim, por nós, porque muitas vezes eu quero fazer a minha vontade. E às vezes eu pego nas palavras da Bíblia e digo assim: não, Espírito Santo, tu dizes que tu estás comigo em todo o tempo. Tu dizes, estás comigo, tu andas ao meu lado. E dizemos, por isso eu vou por aqui e tu vais comigo. Eu faço isto e tu vais-me abençoar. Oh Pai, porque tu dizes-me que queres me abençoar. Irmãos, é o Espírito Santo que guia. É o Espírito Santo que conduz.
É o Espírito Santo que ensina. É o Espírito Santo que sabe o que é o melhor para as nossas vidas. Temos de parar de deixar que, com a palavra de Deus, nos enganemos a nós próprios. Esta é uma igreja que é conduzida e dirigida pelo Espírito Santo. Por isso os pastores estão aqui. Por isso esta igreja vai continuar a crescer, porque é uma igreja que busca a orientação do Espírito Santo, e é por isso que é uma igreja que está a crescer, que vai crescer mais e mais, e que virão outros 3 anos, e outros 3, e outros 3, porque aqui estão homens e mulheres que dizem, eis-me aqui, mas que estão dispostos a ser guiados e conduzidos pelo Espírito Santo. Irmãos, eu vou dizer, às vezes não me dá vontade nenhuma, eu estou a falar por mim, pastor, estou a falar por mim, às vezes não dá vontade nenhuma eu obedecer ao Espírito Santo. Eu não queria. Ele está a virar para ali. Espírito Santo, para ali não. Olha, aqui é que é bonito. Ali, olha que linda deste lado. Ali não, ali é problema. Não quis Espírito Santo. Nós temos que ouvir o Espírito Santo e obedecer. Olha, o Filipe, nós estamos a falar de Filipe, não é? Olha, então qual é o exemplo do Filipe disto? Nós já vimos o exemplo, mas olha, repara, nesta altura, o Filipe já andava com o Espírito Santo, já era amigo do Espírito Santo, já estava naquela base, já a tratar Jesus como o português trata por pá. Então pá, está tudo bem, Espírito Santo, então pá, está tudo bem, pá, está tudo. Então o Filipe a esta altura já andava com o Espírito Santo, já era amigo, já era companheiro do Espírito Santo. Então ele se levantou, não é? Olha, repara, agora vai complicar um bocadinho. Atos 8, 26, olha o que é que diz assim, Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te, né, e vai para o lado do sul, no caminho que deste de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto, ele se levantou e foi. Agora reparem, aquilo em Samaria estava a bombar. Bombar, não é? Estava, uau! Milagres, sinais, prodígios, maravilha. Uau! Olha, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Falar de Jesus e pá, estou aceita, vamos já batizar, não sei quanto. Estava a bombar aquilo. E o Espírito Santo, que é o que guia, que é o Paracleto, chega ao lado do Filipe e Filipe diz, Espírito Santo, estás a ver? Uau! Olha, Filipe, e aí sim, Espírito Santo, espera aí, mais um curado e não me ajuda. Olha, Filipe, sim, amigo. Olha, agora preciso que tu vás ali para o caminho entre Jerusalém e Gaza, aquele que... E o Filipe, naquele caminho ali que não está deserto, não tem nada lá, não é? É esse aí, eu não sou muito bom em geografia, mas não é aquele ali que não se passa nada, Espírito Santo. Que é só pó, é só calor. Não tem lá umas serpentes de vez em quando? Eles não assaltam de vez em quando lá uns ladrões e uns salteadores, eles não assaltam lá o pessoal, até matam alguns. É, meu filho, é para lá que eu quero que tu vás. Espírito Santo, isto aqui está a bombar. Já viste, não já, Espírito Santo? Estás enganado. Olha a quantidade de milhares de pessoas que estão a aceitar Jesus Cristo aqui. Olha os discípulos que nós já levantamos. Olha a igreja a funcionar aqui. Olha toda a gente a ser alimentada. Olha isto aqui, sim, isto é que é o poder do Espírito Santo. Como é que tu queres acabar para um sítio que não tem ninguém? Agora repare, alguns dizem assim, eu sou Filipe, o grande evangelista. Manda outro. Mas sabem que a Bíblia só fala que Filipe era evangelista 20 anos depois dele ter dito sim ao servir às mesas? Um amigo serve onde for preciso. Vai pagar o preço de ir para o deserto. Vai sofrer muitas vezes. Vai apanhar pó, vai apanhar secura, vai estar sujeito a assaltos e tribulações, vai estar sujeito a escorpiões, não me diz a palavra, não é? Filipe foi. Ele podia não ir.
Ele podia dizer assim: oh, Jesus, aqui não passa lá ninguém, aqui é que eu te vou servir. Não faz sentido ir para lá. Não faz sentido, às vezes não faz sentido coisas que o Espírito Santo nos pede. Às vezes o Espírito Santo pede-nos coisas que não parecem de um amigo. Mas porque o Espírito Santo tem mais ainda para nós. Tem mais para nos ensinar, mais para nos conduzir, mais para nos guiar, mais unção, mais poder. Mas como, Samuel, lá no meio do deserto, como? Eu quero te dizer que assim, algo que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, que a amizade com o Espírito Santo, o companheirismo com o Espírito Santo está relacionado primeiramente com o seu propósito para o reino, não com a nossa satisfação pessoal. Mesmo que essa satisfação resulte do facto de estarmos a fazer a obra de Deus. Às vezes nós estamos a fazer a obra de Deus, estamos satisfeitos, o Espírito Santo está satisfeito. Mas quando abre uma outra necessidade, Deus muitas vezes tira o nosso conforto. Porque em primeiro lugar está o seu propósito para o reino, a sua vontade para o reino e depois o nosso conforto. Por isso é que Jesus diz: ei, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro é o reino, primeiro é as necessidades do reino. Vocês acham que Jesus veio assim aqui à terra, para ele foi uma bênção, que alegria. Primeiro as necessidades do reino, depois a nossa vontade pessoal, depois os nossos desejos, depois o nosso querer. E às vezes eu estrebucho amém, com o Espírito Santo. Às vezes eu refilo com o Espírito Santo. Eu às vezes tento ensinar ao Espírito Santo: Espírito Santo, não se passa lá nada, já lá estive, já sei como é que é, não vai resultar. É isso que eu digo às vezes ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo assim: eu não quero saber, vais ou não vais? E lá foi o Filipe, lá saiu da multidão, da unção, de um mover de Deus, e foi para o deserto onde não se passa nada. Enquanto ele ia, não é? Chegou lá, com o seu amigo Espírito Santo a fazer-lhe companhia, o Filipe lá sentado numa pedra, digo eu, estou a imaginar, e não passava nada. E o Filipe a dizer: estás a ver, Espírito Santo? E eu disse: não se passa nada aqui. Calor, ainda vou ser assaltado, ainda vai haver aqui um escorpião. Mano. Olha, então de repente, porque o que Deus quer fazer é de repente, onde não se passa nada, onde não acontece nada, onde só há deserto, onde só há poeira, onde só há prego, onde só há secura, de repente vem uma carruagem com um alto oficial da rainha lá da Etiópia. De repente vem uma carruagem governamental, não é? Com os cavalos reais aí a grande velocidade, não é? Acredito, porque eles tinham que andar a grande velocidade, porque havia, por causa dos assaltos, não é? Por causa dos salteadores, então eles iam a grande velocidade e os cavalos, eu li uma reportagem que eles andam o recorde de um cavalo é 70,6 km por hora, mas a média de um cavalo pode chegar aos 60, alguns aos 70. Um ser humano corre 10, 12, 15, os melhorzinhos correm de 15 a 25 km por hora. O Usain Bolt, o campeão do mundo, corria a 30, bateu o recorde lá por 37 km por hora. Então os cavalos andam ao dobro da velocidade do Usain Bolt, só vocês estarem a ver, só vocês terem uma ideia. Então eles andam, então aquilo veio uma grande velocidade, com os cavalos reais a grande galope, e o Espírito Santo disse assim ao Filipe, vendo a carruagem, está lá em Atos 8:29, diz assim: Filipe, vendo a carruagem a passar a grande velocidade, ok? Disse assim: segue, acompanha este carro. E aí o Filipe disse assim, se fosse português ele dizia assim: estás a brincar, pá, não.
estás a brincar agora. Não, Espírito Santo, agora estás a brincar. Agora é brincadeira mesmo, não é? Tu até aqui tiveste a brincar, mas agora é mesmo a brincar, não é? Estás a ver assim, olha, 60 km por hora. Espírito Santo, desculpa lá, mas isto aqui não está... Olha, o Usain Bolt, ele corre a 37. E o Espírito Santo, Filipe, é melhor começares a correr já. Quanto mais demoras a correr, mais tempo demoras a chegar à carruagem. E lá vai o desgraçado Filipe, cooperador do Espírito Santo, amigo do Espírito Santo, a correr atrás de uma carruagem cheia de cavalos ali. No meio do deserto. Então lá vai ele. Eu não sei como é que ele conseguiu... Dizem, eu li uma estatística, que o ser humano tem capacidade, os músculos do homem, biologicamente, tem capacidade, alguns estudos recentes, para suportar 60 e qualquer coisa quilómetros por hora. Nós não conseguimos atingir isso, mas temos essa capacidade. Então eu acho que pela ajuda do Espírito Santo, porque quem nos dá asas é o Espírito Santo, não é Red Bull, então ele lá conseguiu, lá conseguiu, não sei como, mas ele conseguiu. Então reparem o que é que ele conseguiu, olha. É que nós assim lemos esta historinha, pensávamos que isto é assim, tipo, mas é assim, é incrível o que ele conseguiu, olha o que é que o Espírito, olha, correndo, verso Atos 8, 30 e 31, correndo Filipe, porque teve que correr como vocês veem, não é? Só para nós termos, correndo Filipe, não é? Ele teve que correr bem, dar-lhe da perna, ouviu a ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então, olha, reparem-se, olha, pelo poder do Espírito Santo, Filipe conseguiu alcançar a carruagem, conseguiu acompanhar a carruagem, conseguiu, pelo poder do Espírito Santo, apesar do barulho do galope, escutar o que o eunuco estava a ler, e ainda por cima, pela infinita graça e sabedoria do Espírito Santo, fez a pergunta certa, que levou o eunuco a mandar parar a carruagem. Porque se ele não fizesse a pergunta certa, no momento certo, lá se ia a carruagem, lá se ia o eunuco, lá se ia o propósito de Deus para a vida daquela pessoa e para a vida de um continente. O que é que eu aprendo com isto? É assim, olha, Filipe demorou apenas, não sei, entrar uns segundos, não sei se 1 minuto, se 2, para entrar na carruagem e assentar-se na carruagem. E no momento de seguir começou dentro da carruagem a explicar as Escrituras e a anunciar Jesus. Reparem, correndo atrás de uma carruagem, no meio do deserto, para dentro de uma carruagem, ali, sentadinho, a explicar a palavra de Deus. Este milagre é extraordinário. E a seguir, o homem parou a carruagem e a Filipe disse assim, não, deixa andar mais um bocadinho. Enquanto o homem parou a carruagem, foi batizar. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? É que assim, nós precisamos de entender os momentos da vida e depender do Espírito Santo para fazer a pergunta certa. Porque muitas vezes nós tentamos colocar a nossa sabedoria para alcançar o próximo, quando só temos que fazer a pergunta que o Espírito Santo quer que a gente faça. Às vezes nós apanhamos ali a pessoa e descarregamos todo o nosso manual de conhecimento, a Bíblia, e isto, e Deus fez aquilo, e não sei o quê. E o Espírito Santo só quer nos dizer assim, Samuel, pergunta-lhe isto. Porque olha, é o Espírito Santo que nos dá a capacidade de ouvir aquilo que está a gritar no coração da pessoa. Só o Espírito Santo sabe o que vai no coração do outro. E o Espírito Santo vai dar a capacidade de ouvir o que é que está no coração do outro, de levar o outro a parar, do outro a abrir-te a porta do seu coração, o outro a levar-te a entrar, para que tu lhe expliques a Escritura.
Só o Espírito Santo é que te vai dar forças para tu possas correr e correr e correr para alcançar aquilo que o mundo mortal não consegue alcançar. Só o Espírito Santo vai mandar parar uma das pessoas mais influentes da Etiópia para que tu entres e te sentes a explicar a Escritura. Mas é o Espírito Santo que guia, que ensina, que nos mostra a verdade, que nos sabe qual é o melhor para as nossas vidas. E sabem o que é interessante? Dizem, temos aqui os nossos pastores, que é, diz-nos que através deste homem, a Etiópia foi alcançada por Jesus e que através deste homem, um continente foi alcançado. Então, olha, vamos pensar assim, Samaria estava a bombar, Samaria era uma cidade, mas Deus põe-te no deserto para alcançares um continente. Nós estávamos ali, Espírito Santo, e o Filipe poderia estar todo contente em Samaria. Mas ali no deserto, Deus abriu uma porta para todo um continente. Deus é sempre melhor. O Espírito Santo é sempre mais sábio. Ele pode todas as coisas da nossa vida. E já estamos a terminar, não sei se o grupo Louvor quer vir aqui, mas olha, hoje é o tempo, e os vossos pastores, e a Igreja de Cristo, e o nosso Senhor Jesus Cristo, precisa de homens e mulheres, precisa dos Filipes e das Filipas de hoje. O Espírito Santo quer dizer, olha, que com Ele ao nosso lado, e nós estamos terminando, nós podemos correr para alcançar os seus propósitos para as nossas vidas, por mais distantes e impossíveis que eles pareçam. Às vezes os seus sonhos, as suas promessas, parece que já passaram por nós, como aquele cavalo do Etíope passou por Filipe. Mas hoje o Espírito Santo quer dizer a ti, quer dizer a igreja, para nós corrermos, porque vão alcançar tudo o que o Senhor tem prometido. Porque os vossos pastores se têm colocado à disposição do Espírito Santo. Não colocar a comodidade em primeiro lugar, a sua vontade, os seus propósitos. Para eles seria mais simples estar provavelmente num outro país, num outro lugar, ou simplesmente nem terem saído. Porque é que dizem aqui que Portugal é um deserto, o Brasil está bombado. O Brasil é Samaria, eu acredito. O Brasil é Samaria. Mas o Espírito Santo falou, ei, vamos lá, tem ali uns etíopes, uns etíopes. Ali um povo meio duro, aquilo é como o deserto, meio empoeirado, meio duro, meio resistente, que não percebe muito da palavra. Precisa que alguém vá dar de comer e beber, alguém lhe ensinar a palavra. E eles deixaram o conforto, deixaram vidas boas, milagres, sinais, prodígios, para virem para uma terra lá no caminho entre Jerusalém lá e Gaza. E muitos de vocês também. E muitos de vocês também. Se calhar muitos de vocês pensaram, eu venho aqui para ganhar mais, para alcançar outros sonhos, para fugir da insegurança, para fugir de... Não, tu vieste aqui para ser um cooperador do Espírito Santo, para ser um amigo. Pensares aquilo que o Espírito Santo tem para a tua vida. Olha, não importa se o inimigo diz que tu nunca vais alcançar aquela carruagem, tu nunca vais conseguir sentar, tu nunca vais conseguir cumprir o propósito, não interessa. O que interessa é que tu disseste, eis-me aqui. E se tu não disseste no começo,
quando era para servir às mesas, o Espírito Santo está a abrir hoje vagas de emprego. Pastor, sou representante da empresa que contrata. O Espírito Santo está a abrir hoje vagas de emprego. Provavelmente não é para tu cantares no louvor. Provavelmente não vai ser para tu cantares. Se calhar vai ter que receber ali à porta. Se calhar o Ministério das Crianças. Será vais ter que limpar a igreja. Será fazer parte do ministério que mais ninguém quer. Que mais ninguém disse, eis-me aqui. Eu só digo assim, Espírito Santo, eis-me aqui. Quando o pastor Sandro me convidou, eu fiquei, Espírito Santo, homem de Deus, tem lá homens de Deus naquela igreja. Eles andam com uns... Mas eu disse assim, depois eu comecei a orar, Espírito Santo, se não for da tua vontade, o pastor Sandro muda de ideias. Manda outro. Mas queres que eu vá? Eu vou. Eu disponho. Irmãos, mas antes de pregar aqui e ter a honra de estar aqui nesta igreja, irmãos, eu e a minha esposa sabemos quantos desertos nós tivemos que ir. Quantas coisas que nós não queríamos fazer que nós tivemos que fazer. Quantas coisas tivemos que renunciar, coisas tivemos que deixar, coisas que na nossa cabeça não faziam sentido. Hoje, o Espírito Santo está a abrir janelas de oportunidade. Esta igreja vai crescer muito neste país. Vai alcançar os 18 distritos e os 2 arquipélagos. Uma referência nesta nação. Braga é capital do distrito. Mas é preciso pessoas que se coloquem ao dispor, como os vossos pastores se colocaram, ao dispor do Espírito Santo, sem perguntar, sem colocar, tem que ser ali, faço desta maneira. Irmãos, vale a pena. Haver momentos que tu vais sentir no deserto, tu vais sentir que não passa nada, que a única coisa que tu vais ver é poeira. Vêm medos e temores ao teu coração, porque há salteadores, está calor abrasador, há secura, tu só queres um copo de água. Mas de repente, vem uma carruagem. E a carruagem do Espírito de Deus, a mesma carruagem que levou Elias e arrebatou Elias, foi aquela que arrebatou Filipe e o levou lá para Azoto. Isto não é teologicamente correto, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Quem irá? Perguntou o Espírito. Quem irá por mim? Quem irá dar de comer e beber àqueles que estão com fome e com sede? Então agora é contigo. Agora é um desafio do Espírito Santo. 7 vagas, 70 vagas, 7.000 vagas, 7 milhões de vagas se abriram. 7 é porque representa um número que vocês sabem. É um número perfeito para que Deus queira. Há um 7 de Deus aqui. Há aqueles que Deus escolheu para fazerem a diferença deste país, para explicar aos eunucos que não entendem quem verdadeiramente é Cristo Jesus. Estás disposto? Queres servir? Queres ser o Filipe deste tempo? A Filipa deste tempo? Irmãos, eu vou ser sincero, eu digo isto da minha igreja e está aqui os vossos pastores, os meus pastores também. Mas eu não quero saber muito de pregar aqui na frente. Se o Espírito Santo não puser mais a pregar na frente, vai haver dias que vou ter falta, domingos que vou ter alguma... Aí gostava. Não sabe? Mas para mim, o melhor
é andar com o Espírito Santo. Troco tudo pela presença do Espírito Santo. Para ser cooperador do Espírito Santo. Para ser amigo do Espírito Santo. Qual é o nosso segredo? O que é que o Espírito Santo quer ouvir de nós? Simplesmente, eis-me aqui, Senhor. Eu não sou assim, eu não sou grande coisa. Sou meio tosco. Não tenho muitos talentos, não tenho. Mas é um coração disponível. Onde estão os Filipes, diz o Espírito Santo, que vêm a mim sem desculpas, sem dizer que querem fazer isto, naquela maneira, daquele modo, que se for ali vão, se for para ali não vão. Onde estão aqueles que estão dispostos, como o meu Filho Jesus Cristo, a ir até ao fim, para cumprir o meu propósito que eu tenho para eles? Amém? Muito obrigado, Pastor Sandro, Pastora Leslie. Muito obrigado, mas o mais importante no meio disto tudo, olha, eu oro, que vocês se esqueçam de mim. Nem se lembrem do meu nome. Mas, por favor, não digam não ao Espírito Santo de Deus. Digam sim ao Espírito. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Eu queria terminar só dizendo, ele teve que correr atrás de uma carruagem. Foi no meio do deserto. Muitas vezes temos que correr. É difícil, parece que não vamos aguentar. Mas a seguir o Espírito Santo diz assim, que ele foi transladado e achou-se em Azoto. Sabe o que é que isto quer dizer? Que quem corre a perseguir os objetivos de Cristo, o plano de Cristo, o propósito de Cristo, vai voar nas asas do Pai. Vai voar nas asas do Pai. Talvez agora estejas a correr muito, a fatigar-te muito, parece. Mas tu vais voar. Vamos voar com asas como a águia. Vamos nos achar em lugares que nunca pensámos que estaríamos lá. Vamos nos sentar em lugares que nunca pensávamos que nos iríamos sentar. Ao lado de pessoas que nunca pensaríamos que estariam disponíveis para ouvir o Espírito Santo. Vamos batizar pessoas que nos dirão para, porque aqui há água do Espírito, porque a água do Espírito é tudo o que eu quero, e eu quero mergulhar nestas águas, e eu quero beber destas águas, e eu quero aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isto é o que o Espírito Santo tem para nós, tem para a sua igreja. Águas vivas! Para tu beberes, para tu mergulhares e para que outros mergulhem e sejam batizados no nome de Jesus. Ei,